Para este vídeo trago uma questão de fiscalidade, mais concretamente sobre IRC e as depreciações dedutíveis em relação aos edifícios. Vou fazer uma breve explicação deste tema e depois vamos resolver uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Vamos falar então sobre a aquisição de edifícios, as depreciações que são realizadas sobre os mesmos e o limite fiscal a que essas mesmas depreciações deverão obedecer. Vejamos a seguinte situação do exame de avaliação profissional à ordem dos contabilistas certificados do dia 26 de março de 2022, da parte da manhã, a versão A. Em concreto, a questão 20, que refere o seguinte: o grupo Fulgest atua também na área imobiliária através da Full Imóvel Limitada, a empresa que adquiriu em janeiro de 2021 um edifício desocupado com a intenção de o locar segundo locações operacionais, tendo procedido ao arrendamento de algumas frações no decurso desse mesmo ano. O valor da aquisição foi de 2.300.000 euros e o VPT do imóvel, na data da compra, era de 2.400.000 euros. A questão 20 refere o seguinte: nestes termos, a depreciação fiscalmente dedutível em sede de IRC no período de 2021 foi a linha A, 36.000 euros, a linha B, 46.000 euros, a linha C, 0, ou a linha D, 34.500 euros. Uma destas está correta, vamos ver a que está correta. Bom, antes disso vamos fazer aqui um enquadramento da questão. Temos aqui uma entidade que adquiriu um edifício. Um edifício, ele é adquirido e vai ser objeto de depreciações. Em relação a esta matéria, a sua base legal, para efeitos das depreciações fiscalmente dedutíveis, teremos de recorrer ao Código do IRC, muito concretamente ao artigo 34, e temos também de recorrer ao Decreto Regulamentar 25/2009, e já vamos analisar a legislação. Quanto ao Código do IRC, o artigo 34 para depreciações e amortizações não dedutíveis para efeitos fiscais, diz-nos no seu número 1 que não são aceites como gastos, à linha B, as depreciações de imóveis na parte correspondente ao valor dos terrenos ou não sujeita a deperecimento. Na verdade, um imóvel ele é constituído por um valor de construção e por um valor correspondente ao terreno. E o que aqui o artigo 34, número 1, nos está a dizer, na sua linha B, é que para efeitos da depreciação, o valor do terreno tem de ser excluído. Não é um elemento depreciado. E quando nós estamos aqui com um valor de aquisição, estamos com um valor de aquisição global, que engloba não só a construção como ao próprio terreno. Ou seja, estes 2.300.000 euros que correspondem ao valor de aquisição do edifício é um valor global e, portanto, uma parte é uma parte correspondente à construção, outra parte é uma parte correspondente ao terreno. Nós agora temos é que saber que percentagem vamos afetar à construção e que percentagem vamos afetar ao terreno na falta de uma clara identificação entre um e o outro. E para isso a nossa resposta estará na análise do Decreto Regulamentar 25/2009.
É uma legislação sobre as depreciações para ativos fixos tangíveis e amortizações para ativos intangíveis. E nós, neste decreto, e muito concretamente no seu artigo 10º, nós temos as depreciações de imóveis. E sobre esta matéria, diz-nos o número 1 que, no caso de imóveis, do valor a considerar nos termos do artigo 2º, para efeitos de cálculo das respectivas cotas de depreciação, é excluído o valor do terreno, ou, tratando-se de terrenos de exploração, a parte do respectivo valor não sujeita a depreciamento. Portanto, por aqui já tínhamos visto no 34 que teríamos do código do IRC que o terreno vai ter de ser excluído. O número 2 diz-nos que, de modo a permitir o tratamento referido no número anterior, devem ser evidenciados separadamente no processo de documentação fiscal que está previsto no artigo 130 do Código do IRC, a linear o valor do terreno e o valor de construção, sendo o valor do primeiro apenas o subjacente à construção e o que lhe serve de logradouro. A parte do terreno de exploração não sujeita a depreciamento e a parte desse valor a ele sujeita. Agora, o número 3, porque no caso de exame nós não temos uma identificação entre aquilo que é a construção e o terreno, temos apenas um valor de aquisição que vamos ter em conta de 2.300.000 euros, então vamos aqui ao número 3, que vai solucionar isto, e que nos diz que, em relação aos imóveis adquiridos sem indicação expressa do valor do terreno referido na alínea A do número anterior, o valor a atribuir a este para efeitos fiscais é fixado em 25% do valor global, a menos que o sujeito passivo estime outro valor com base em cálculos devidamente fundamentados e aceites pela Direção-Geral dos Impostos. Bom, não é este o caso. Portanto, nós vamos ter mesmo que recorrer aqui a esta parte do artigo 10º, número 3, em que vamos considerar que, e para efeitos de determinação, nós temos um valor de aquisição de 2.300.000. O terreno, propriamente dito, vai corresponder a 25% do valor dos 2.300.000. Portanto, o terreno tem aqui 575.000 euros de valor, pelo que o denominado valor de construção poderemos considerá-lo ou a diferença ou simplesmente, portanto, valor de construção, podemos considerá-lo ou a diferença entre 2.300.000 em relação a 575.000 ou fazendo 75% de 2.300.000. Bom, mas fazendo a diferença, temos os 2.300.000 menos os 575.000, portanto 1.725.000 euros é o valor de construção. E, portanto, só o valor de construção é objeto das depreciações. Relativamente às depreciações, a taxa de depreciação a que no caso concreto, a taxa de depreciação a que os edifícios, os imóveis, estão sujeitos, terá também de ser consultado aqui no Decreto Regulamentar 25 de 2009, recorrendo às tabelas aqui do decreto, às taxas genéricas. Nós temos que os edifícios, eles fazem uma depreciação à taxa de 2%, conforme se pode visualizar aqui no respectivo decreto. Temos aqui que pegar então nos ativos fixos tangíveis, imóveis, o grupo 1, e ir aos imóveis comerciais, administrativos,
o código 2015, 2% de depreciação. 2% de depreciação significa que o edifício vai ter uma vida útil de 50 anos, 100 a dividir por 2. 50 anos. E, portanto, será na base da taxa de 2% que nós vamos fazer os nossos cálculos. De referir também que os edifícios eles terão de ser depreciados através do método das cotas constantes ou da linha reta. Existem três métodos relativamente às depreciações: a linha reta, as cotas decrescentes, o método das unidades de produção, mas relativamente aos edifícios, e aqui nós vamos novamente ao decreto 25/2009, estabelece o artigo 4º que, quanto aos métodos de cálculo das depreciações e amortizações, o cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método das cotas constantes, que é a denominada linha reta. Ou seja, vamos sempre utilizar 2% do valor de aquisição e aqui do valor de construção para efeitos fiscais ao longo da vida útil do elemento. Diz-nos o número 2 que pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes relativamente aos ativos fixos tangíveis novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria empresa e que não sejam. Aqui estão os edifícios. Edifícios não podemos utilizar as cotas decrescentes. E depois há a linha B e a linha C indicam outros elementos em que também não é permitido as cotas decrescentes. Então, a regra é as cotas constantes e nos edifícios em concreto tem de ser mesmo pelas cotas constantes. Todos os anos vamos aplicar sobre o valor de aquisição e, no caso em concreto, o valor de construção, que é aquele que é aceito em termos fiscais, a percentagem, a taxa de 2%. Isto do ponto de vista da depreciação fiscal, que é a depreciação dedutível. Portanto, para calcularmos então a depreciação considerada dedutível, ou seja, aquela que é aceite do ponto de vista na perspectiva fiscal, nós fazemos a percentagem ou a taxa em concreto de 2% aplicada ao valor de construção. Ou seja, este valor de construção nós temos de considerar efetivamente o valor de 1.725.000. Portanto, a depreciação dedutível, a depreciação fiscal, é de 34.500 euros. E este é o valor que vai responder à questão de exame. Ou seja, para efeitos fiscais, é na base deste valor que nós temos de trabalhar. Nestes termos, a depreciação fiscalmente dedutível em sede IRC, no fundo, ela acaba por ser 2% do valor do edifício, mas vezes 75%, porque apenas 75% é que foi considerado, ou seja, dá os tais 34.500 euros, conforme ficou aqui demonstrado. Para responder a esta questão corretamente, teríamos de indicar a linha D. Efetivamente, as depreciações aceites do ponto de vista fiscal, as depreciações dedutíveis no que concerne a edifícios, serão sempre na base do valor da construção, vezes a taxa de depreciação, que vimos que, de acordo com o Decreto Regulamentar 25/2009, é de 2%. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.